Olá, muito bom dia para você. Eu sou Juliana Camargo e seja bem-vindo à primeira edição do CNN AgroNews. Hoje é terça-feira, 4 de agosto. E motoristas de São Paulo podem economizar quase R$ 80 ao abastecer o tanque de 60 litros com etanol em vez de gasolina. É que o preço médio do etanol nos postos do Brasil recuou mais uma vez, cerca de 2% em julho. Já nas usinas, os preços também seguem em queda, com recuo de 4,5% no mês. Segundo o CPEA, as usinas têm intensificado a moagem de cana e algumas indústrias estão sendo mais agressivas nas vendas, em parte por necessidade financeira, no momento em que o Brasil caminha aí para uma safra recorde na temporada 26-27. E entre os 10 agrotóxicos mais vendidos no Brasil, 7 são proibidos na União Europeia, embora sejam produzidos por empresas europeias e exportados para o mercado brasileiro. O dado foi apresentado na reunião anual para o progresso da ciência. Substâncias já banidas na Europa por riscos à saúde humana e ao meio ambiente continuam sendo utilizadas no Brasil. Segundo a Anvisa, cada país adota critérios próprios para aprovar ou proibir os defensivos. O órgão destaca que os registros no Brasil podem ser reavaliados sempre que surgirem novas evidências de risco à saúde, ao meio ambiente ou à falta de eficácia dos produtos. E o agronegócio foi o setor da economia com maior número de pedidos de recuperação judicial no país no primeiro semestre deste ano. O levantamento é da RGF Associados, mostra que o setor fechou o mês de junho com mais de 1.300 CNPJs em recuperação judicial. É um crescimento de 25% no primeiro semestre e de 71% no período de um ano. Considerando a cadeia produtiva, incluindo empresas de insumos, agroindústria e também de comercialização, esse número ultrapassa 1.600 pedidos de RJ, o equivalente a 1 em cada 5 processos de recuperação judicial abertos do Brasil. Ainda segundo a RGF Associados, a crise mudou de perfil. Antes, as recuperações judiciais eram concentradas em grandes agroindústrias. Hoje, predominam principalmente entre produtores rurais e pequenas empresas. Em entrevista ao CNN AgroNews, o presidente da ABAG, que é a Associação Brasileira do Agronegócio, Ingo Plogger, afirma que os juros elevados e as margens apertadas continuam preocupando o setor. Vamos ouvir. Bem, isso, o Plano Safra ajuda, sim, principalmente as pequenas e médias empresas, que estão numa situação bastante apertadas em termos de juros, dos preços, nós estamos com custos elevados, então representa algo como 20% do volume de crédito. Então não deixa de ser importante, porém não é suficiente. E temos um tema muito grande na parte dos juros, que não estão apertando muito, e também na parte dos insumos. E os preços nem sempre estão aumentando. Então, estamos com margens muito apertadas. E esse cenário de margens apertadas, endividamento e perdas sucessivas nas safras pode criar um ambiente mais favorável para o avanço do mercado ilegal de sementes no Brasil, as chamadas sementes piratas. No site da CNN você confere uma reportagem que explica o que são essas sementes. Um levantamento da CropLife Brasil, que reúne as empresas ligadas à inovação no agro, mostra que produtores descapitalizados tendem a ficar mais suscetíveis à compra desses insumos de menor preço e também de origem irregular. E a indústria de máquinas agrícolas aqui no Brasil tem um novo concorrente, os equipamentos chineses. Dados da Cogo Inteligência em Agronegócio mostram que no primeiro semestre desse ano, o Brasil importou quase 15 mil tratores, movimentando mais de 200 milhões de dólares em compras. E 67% das importações vieram da China, que oferecem preços de 30% até 40% mais baratos em relação aos concorrentes. E a Rússia informou nesta segunda-feira que está reforçando a proteção dos navios que transportam grãos na região do Mar de Azov e também no Mar Negro, além de desenvolver rotas alternativas para o transporte de cargas.
A medida ocorre após a escalada dos ataques marítimos realizados por ambos os lados na guerra da Ucrânia. A Rússia é a maior exportadora de trigo do mundo, com cerca de 45 mil toneladas por ano. E este foi o CNN AgroNews, primeira edição desta terça-feira. Você fica agora com o CNN Novo Dia com a Carol Nogueira. Outras notícias do agronegócio você acompanha ao longo da nossa programação. Uma ótima terça-feira para você e até mais.